Agora nós vamos falar sobre um transtorno que afeta milhares de brasileiros. Transtorno do espectro autista, o TEA. Pois é, no Acre foi criada em 2013 a Associação Família Azul, a FAC, que uniu pais de autistas no estado do Acre para dar mais atendimento, mais atenção para esses que viviam quase que solitariamente, buscando ajuda muitas vezes de fora. Pois é, a gente vai ouvir o Arthur Leite numa entrevista nos estúdios do Amazônia S.A. para falar um pouco dessa carência, que a partir de agora tem um pouco mais de luz no fim do túnel a partir das políticas públicas criadas através do projeto de lei de autoria do deputado estadual Daniel Zen. Você vai saber mais agora no Amazônia S.A. Tema importante para todos nós. Este bloco do programa é dedicado a um tema de um assunto que atinge 1,4% da população nacional. Para você ter uma ideia, de cada 77 crianças brasileiras, uma é autista. O Amazônia S.A. hoje conversa com o Arthur Leite, ele que é presidente da Associação Família Azul do Acre, que é a AFAC. E o tema é autismo. E é importante dizer que abril é comemorada a Semana do Autismo, mas para quem é um familiar de uma criança, um adulto autista, todo dia é dia do autismo, não é isso? Sim, a gente, depois que recebe um membro autista, é pro resto da vida, né? Então a gente tem que comemorar, amar e aprender cada dia mais sobre esse problema. É verdade. Agora, existe uma interrogação generalizada, inclusive nas mentes, nas cabeças dos pais de crianças autistas, porque o autismo é um dos maiores mistérios da capacidade da mente humana. Enquanto, por um lado, nós, ditos normais, temos todos os nossos sentidos bem apurados, os autistas, eles fazem questão de que os delas se amenizem, ou seja, existe uma hipersensibilidade, não é, Arthur? Sim. Para quase tudo no ambiente. Isso, e o problema é que às vezes alguns desses sentidos, de forma isolada, são muito apurados. Por exemplo, a caso de autistas que a audição deles é muito sensível, então ruídos deixam a criança em pânico, né? Em outros casos pode ser o tato, enfim. E o pior é quando essas crianças não se comunicam, não são verbais. Até se descobrir o que ela tem, se passa por uma série de erros aí, né? De diagnósticos médicos, de tratamentos equivocados, enfim. Para as famílias e para o autista é um processo duro, né? A gente tem limitações muito grandes ainda nos tratamentos, porque o autismo não tem cura, ele tem evolução. Né? E a gente aqui no estado engatinha mais ainda. Para você ter uma ideia, Mirla, o Acre era um dos únicos estados que não tinha lei estadual que garantisse o mínimo de direito a pessoas com autismo. Então ontem o deputado Daniel Zen, que também é pai de um autista, né, apresentou a lei e a lei passou em todas as comissões e foi aprovada por unanimidade na Assembleia ontem. Detalhe, essa lei estava há quase 3 anos parada lá, perdida por questões firulas políticas. A doença não tem partido. A gente tem pressa para resolver problemas. Então a gente hoje agradece, reconhece o esforço e lamenta o tempo perdido, né? Claro. E parabéns ao Daniel Zen. Claro que é o trabalho que deve ser feito, mas é óbvio que quando a gente vê um político tirando da gaveta um tema tão importante, a gente tem que, claro, promover a onda. E a gente, assim, gostaria de fazer o registro que o primeiro autor da proposta, da projeto de lei, que foi alterado, foi modificado, a gente na Família Azul trabalhou também na confecção do novo projeto de lei, é bem diferente do original. Mas o registro de agradecimento ao Major Rocha, que foi o primeiro parlamentar no Parlamento Estadual a apresentar essa proposta, né? Infelizmente não andou, mas agora a gente conseguiu refazer a proposta com o deputado Daniel e ontem foi aprovado pela Assembleia. A lei resolve o problema? Não. Mas ela é um primeiro passo para que a gente possa garantir e poder ter o mínimo de política pública para essas crianças, para esses adultos. Porque é uma política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o TEA, o autismo. Agora vamos falar da socialização, né, da comunicação da criança ou do adulto autista e do universo que a permeia. Porque nós, muitas vezes, principalmente na área educacional, não estamos preparados para receber, como Estado, como cidade,
a criança autista. Como é que é no Acre? É pior um pouco, porque a gente tem que lidar muito com a questão do desconhecimento associado ao preconceito. É algo que, infelizmente, a gente só tem noção quando sofre na pele. Você tem essas crianças, e o autismo é diferente das outras síndromes, ele não é visualmente identificável. Então, a criança ou o adulto com espectro autista, ele é aparentemente normal. Então, se ele tiver alguma alteração de comportamento, logo se olha torto, logo se pensa que é falta de peia, que o pai não educa direito e não consegue compreender o que acontece. Uma mãe, há um tempo atrás, passou o constrangimento de pedir para ter atendimento prioritário numa fila do shopping, porque o filho dela é autista e estava numa crise, e simplesmente foi negado para ela. E a lei federal garante ao autista os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente tem aí um exemplo simples do desconhecimento que acontece no dia a dia. E tantos outros, dentro de escolas, por exemplo? As escolas, a gente tem um problema crônico aqui, que é o processo de capacitação. Aceitar o aluno autista é diferente de incluí-lo de fato. Eles precisam de material pedagógico adaptado, os professores, os profissionais precisam de capacitação, que a gente está engatinhando quanto a isso aqui. Isso é claro, a formação do profissional traz essa deficiência, mas isso não exime o Estado de prover, ou as instituições particulares, os seus profissionais. Isso é algo que tem que ser feito para ontem, porque a gente tem muita dificuldade no dia a dia. Os pais, a gente tem uma rede, no grupo que a gente participa, Família Azul, são cerca de 130 famílias, e se troca informações. A gente chega à conclusão que todas as escolas têm problema, né? A mesma coisa vale para profissionais de saúde. São poucos que trabalham com autismo, na rede pública são menos ainda. Você não tem um local onde se dirija com seu filho autista para ser atendido. A Fundação Hospitalar traz 2 neuropediatras que fazem diagnóstico, né? Apesar do diagnóstico deveria ser feito de forma interdisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo e o neuro. Mas depois do diagnóstico a criança vai para casa, porque nós não temos um atendimento continuado que garanta uma terapia ocupacional, um tratamento para que ele possa controlar melhor os seus sentidos, para que ele possa aprender a se expressar, a trabalhar, tudo isso. E isso é um processo gradativo e lento, e que a lei hoje traz uma luz para que a gente possa sonhar em ter isso aqui. Pra você ter uma ideia, a gente cresce aqui com um parâmetro de comparação, né? O Rio Branco, o Acre sempre foi melhor que Rondônia. Bom, na questão do autismo a gente está muito atrás. Rondônia já tem 2 centros de tratamento para autista, a gente não tem nada. Não, e levando em consideração os números nacionais, quantos crianças com espectro autista ou adultos podem ter no estado do Acre? Porque não existe um dado, existe? Não, a gente perguntou isso oficialmente através de consulta com documento da Secretaria de Saúde, já tem uns 3 meses e não tive resposta. Na audiência pública foi falado em 700 casos diagnosticados. Se a gente aplicar a média nacional, nós vamos ter aí quase 11 mil pessoas no estado. Então essas pessoas estão perdidas, estão isoladas, né? Adultos que cresceram sem assistência? Desse jeito, sem tratamento nenhum. E ao mesmo passo, a gente tem dentro do grupo casos de superação. Claro. De famílias que não desistiram, que criaram seus caminhos. Tem filhos formados, tem pessoas que você nem sequer percebe que tem o autismo, outros que o traço é acentuado, mas que conseguem levar uma vida normal. O que a gente coloca é o seguinte: o Estado não trabalhando políticas públicas para desenvolver essas crianças, ele faz 2 opções. Ou ele tem a possibilidade de ter um cidadão no futuro produtivo e participando da sociedade, ou ele escolhe ter um problema para empurrar para o INSS. As opções são essas, sendo que a segunda opção gera uma dor terrível para a família. Não, o que é estarrecedor é saber que nós temos aí centenas de famílias desassistidas. Porque como você me falou, e que me chamou muita atenção e me emocionou, eu sou mãe de um bebê de 8 meses e todos os dias nós, como pais, pedimos a Deus que os nossos filhos tenham mais saúde, né? Tenham mais alegria de viver. E o que me estarreceu profundamente é saber que esses pais, essas mães também não têm assistência, muitas vezes não têm a informação necessária para poder, né, notadamente nas famílias de mais carentes, para poder dar essa atenção. Porque, às vezes, os pais também podem não rejeitar, mas podem não rejeitar o filho, mas rejeitar a síndrome. Sim, é um processo muito cruel, onde a pior coisa que a família faz com a criança é negar o problema, porque a gente está negando o direito dele de se desenvolver. Claro. E eu costumo brincar que com o autismo não adoece só o portador, adoece a família toda.
Porque as crises, elas são seguidas às vezes de birra, de movimentos repetitivos, de coisas... De mutilação. A pessoa se arranha, se morde, bate a cabeça na parede. E a gente que está perto não consegue entender, porque a gente quer olhar a percepção deles pela nossa ótica. A gente tem que se desconstruir um pouco e começar a tentar entender o que está causando aquilo. Porque é um universo particular. Isso. Não é à toa que alguns livros chamam de mundo singular, mundo à parte. Né? São frases que são muito bem caídas. A própria concepção de autismo, na epistemologia da palavra, Mirla, ela diz, foi uma definição brilhante, é voltado para si mesmo. Brilhante, porque é isso. Sim. O transtorno do espectro autista faz com que aquele indivíduo ele olhe para si. Algumas vezes ele se basta, só que a gente vive em sociedade. Então, o esforço da família e dos tratamentos que existem é trazer essa criança, esse indivíduo, para perto, para que a gente possa superar a dificuldade de comunicação, as birras, as crises. E que a sociedade, sabe, Arthur, o que é preocupante é que a sociedade também receba informação para não gerar nessas crianças constrangimento, nem nas crianças, muito menos nos pais. Porque quando o ambiente de constrangimento é criado, você imagina o que está gerando nas emoções da família de uma forma geral, né? Eu acho que esse é um dos gargalos da família. Muito grande, e aí a gente precisa de um apoio enorme da escola, seja ela pública ou particular. Por quê? Porque é na escola que se constroem as amizades, os laços, e é na escola que aquela criança ou vai ser aceita ou vai ser isolada. Né? E aí o papel do professor de trazer desde cedo a turma a aprender a olhar o diferente, a aceitar e a tentar compreender um pouco. Porque é um processo que a gente cansa de ver no grupo mães chorando, que o filho pequeno, as outras crianças não querem brincar com ele, né? Às vezes o professor, por comodidade, deixa ele isolado num local e toca outras atividades. Então a gente tem que construir, em vez de só brigar, a gente tem procurado trabalhar um processo de envolvimento das escolas e do sistema de saúde. Por exemplo, Mirla, a gente há pouco tempo trouxe um psiquiatra infantil por nossa conta, para atender as famílias do grupo. A gente também agora, semana passada, a gente calhou de ter aqui no estado a professora Vera Julim, que é especialista em educação de autistas, e a gente fez uma palestra com os pais, os professores, né, organizando rapidamente. Então, o interesse maior de capacitar é nosso. Agora, a gente não pode fazer o papel do Estado. Claro. O nosso grupo, há pouco tempo, foi fazer a capacitação de professores em Sena Madureira. Organizar a capacitação, porque o desespero das mães é tão grande e a gente acaba dentro do grupo tendo de tudo. O que tu pensar de profissão, nós temos do grupo, do braçal a pessoal com doutorado. E a gente faz tipo uma rede de ajuda mútua. Então a gente quer trabalhar com o Estado a construção de uma política. Quando eu digo Estado, inclui o município, inclui tudo. Tudo, claro. Né? A gente tem problemas graves e que a gente não adianta só ficar reclamando ou chorando, a gente quer construir, a gente quer parceria. E aí o alento dessa lei. A gente sabe que lei no Brasil tem um monte que não é cumprida, mas essa dá pelo menos uma esperança para a gente de que a gente vai conseguir construir uma política gradativa, né? Que a gente avance agora com o processo de capacitação de profissionais, que a gente trabalhe o sonho de ter um centro especializado de atendimento para autista, que esse estado aqui é um dos únicos, se eu não me engano, junto com o Amapá e Piauí, que não tem. Todos os outros já têm centro de atendimento. Enfim. Então eu faço aqui o meu pedido ao governador Tião Viana, né, que nós, o quanto antes, possamos promover esse espaço com pessoas capacitadas, com equipe extremamente gabaritada, profissionais da saúde, incluindo esses 4 profissionais que não podem estar ausentes, o psiquiatra, o neuropediatra, o fonoaudiólogo, enfim, e ainda o psicólogo. O psicólogo, que é fundamental, inclusive, para a família. Então, na verdade, é um apelo para que o quanto antes se tenha essa resolução. A gente tem hoje como foco 2 vertentes para esses profissionais. Uma, de imediato, trazer capacitação para quem está formado, ou trazer profissionais prontos de fora de forma paliativa. E o segundo é para ontem mexer na grade curricular das universidades, oferecer pós-graduação para quem está aí. Com certeza. Porque a gente precisa desse profissional. Perfeito, né? Perfeito. Olha, Arthur, o Amazônia S.A. está à disposição para quando o Família Azul quiser vir aqui,
para qualquer tema que a Família Azul precisar. Estou falando isso aqui para todos os nossos telespectadores saberem, nós estamos à disposição, queremos ser um veículo, inclusive, da Família Azul, sempre que vocês precisarem, nossa coluna no jornal, site do programa, o que vocês precisarem, nós agora queremos ser um braço Família Azul, né? Eu trabalhei em escola montessoriana, recebíamos crianças autistas e sabemos o quanto elas podem se desenvolver, o quanto elas podem começar a interagir, né? Basta uma atenção cuidadosa, o zelo dos profissionais, exatamente como você está falando, e ambientar literalmente a criança ao convívio com a sociedade. Excluir não resolve, isolar não resolve, ambientar a criança no cotidiano, tranquilo, mesmo com são diversas formas de situações que o autismo se apresenta, né, ou na comunicação, ou naquele momento em que a criança se isola e realmente entra no seu universo particular e você não consegue tirar ela dali, né? Como você estava citando outros casos, né? Crianças que quando se alimentam só querem se alimentar de alimentos crocantes, né? E tantos outros casos que a gente hoje pode estar conversando aqui no Amazônia S.A. e explicando para a sociedade. O que acontece é isso. A sociedade precisa entender o universo autista, perceber que são nossa sociedade, que precisa crescer com total alegria, com total envolvimento, para que sejam cada vez mais inseridas. Nós temos exemplos nacionais e mundiais de autistas impressionantes. Isaac Newton, nós temos o próprio Einstein, nós temos o Messi, né? No Brasil, nós temos artistas, atores, né? Que você deve saber mais do que eu. E a gente, assim, com qualquer situação dessas, a gente precisa que eles tenham pelo menos uma chance de se desenvolver. Claro. E a gente fica até, assim, surpreso com o convite que tu fez para a gente ir para a entrevista, porque geralmente aqui no estado só se lembra de autismo na semana do autismo. Claro. Depois disso, parece que para as pessoas só vai lembrar no outro ano. Para a gente não. E o preconceito é fruto de desinformação. Com certeza. Então a gente vem nessa batalha não por opção, né? Todos nós somos pais, mães, parentes de autistas e a gente só quer construir uma política pública que dê uma chance a eles. Perfeito. Só isso. A Amazônia S.A. está de portas abertas, Família Azul, e a sociedade acriana fique atenta para todas as informações e necessidades do universo autista. Inclusive, nós fizemos questão de produzir uma matéria sobre o autismo na revista Amazônia S.A., a revista Amazônia S.A. com a capa de Portugal, para tentar informar. Sempre foi um tema que me chamou a atenção desde que eu trabalhei numa escola montessoriana aqui no Reino Encantado, pela receptividade do Montessori à criança autista. Sempre foi um fascínio perceber que existia um método, né, que trouxesse a criança autista para o convívio com as crianças, como disse Maria Montessori, ditas normais, né, porque são todas normais, cada uma com seu jeito e peculiaridades. Então, muito obrigada, Arthur, te agradeço muito e nós estamos aqui à disposição. Que bom, Mirla, agradeço o convite, agradeço o espaço e acho que a gente só tem mesmo hoje que sonhar. Sonhar que a gente vai conseguir vencer essas barreiras, que os filhos vão conseguir ter mais chance e que a gente vai construir uma política de respeito aqui no estado. Eu acho que para a gente, como pais e parentes, o nosso sonho hoje é ver nossos filhos tendo uma chance. Perfeito. Né? É só isso que a gente pede. E nós acreditamos que é possível. Tá aí. Hoje, Família Azul no Amazônia S.A., o tema foi autismo e a gente vai estar sempre de portas abertas para falar sobre esse tema aqui. Obrigada. Obrigado, Lívia.